Beleza. Então, beleza, podemos começar. Ok. Então, boa noite, pessoal. Aqui aproveitando para falar boa noite do velho mundo, diretamente para todos os amigos de Labri que estão assistindo essa live nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou Carol. Eu acompanhava Amigos de Labri em Brasília, agora eu vim para a Europa, mas estou aqui, graças a Deus, por meio dessa live, participando hoje à noite com a Vanessa e com o Jonatas, o Murruga. Vanessa, que é obreira do Labri, ela que vai compartilhar conosco hoje suas reflexões a respeito de quarentena e quaresma. Então, o Murruga vai apresentar melhor o trabalho do Amigos de Labri e do Labri diretamente. E eu vou fazer aqui a oração para a gente começar. Então, vou começar agora. Senhor nosso Deus, te pedimos que nesse tempo de quarentena e de quaresma, que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor silencie também a ansiedade na qual nós temos vivido, para que nós possamos ouvir melhor o que vem de Ti, possamos pensar aquilo que o Senhor pensa, para que vendo aquilo que o Senhor vê, os nossos corações estejam em paz. Peço que o Senhor abençoe a Vanessa nessa noite e as reflexões que ela trará para nós. E te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, pelas muitas maneiras que o Senhor Deus tem provido de estarmos próximos, mesmo em tempos de distância. Que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção no que temos a ouvir hoje à noite e que isso edifique a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Agora, você me julga. Boa noite, galera. Oi, gente. Eu queria passar para vocês rapidinho um pouquinho do que é o Labri e um pouquinho do que o Amigos de Labri se propõe a fazer aqui em Brasília. Eu tive a honra de estar no Labri agora no Carnaval, e o Daniel Ortiz, que é um dos obreiros do Labri lá em Lagoa Santa, leu pra gente uma conceituação do Labri, do J.I. Packer, que ficou assim muito latente aqui na minha mente. Eu queria ler para vocês rapidinho. Cada Labri é um centro de estudos, uma missão de resgate, uma grande família, uma clínica, um lar de recuperação, um monastério e uma igreja local. Tudo de uma vez. Um ambiente em que os visitantes aprendem a serem cristãos e a serem humanos, sendo parte de uma comunidade que crê em Deus, o Criador, e o serve por meio de Cristo, o Redentor. Cara, essa explicação bem abrangente do que é o Labri não deixa de ser verdade em muitos aspectos. Eu costumo dizer que o Labri é uma casa de espiritualidade, hospitalidade e estudo cristãos, e que tem como uma dos seus objetivos apresentar ao homem respostas honestas sobre a fé, sobre a realidade, a partir de um ponto de vista cristão. Então, o Labri não é só um lugar onde a gente discute teologia, filosofia e cosmovisão, mas um espaço onde a realidade de Deus é experimentada em comunidade e é compartilhada em comunidade. Então, o Amigos de Labri em Brasília tenta, de alguma maneira, compartilhar, ainda que sem os obreiros e sem a casa, que é o coração do Labri, um pouquinho dessa realidade. A gente nem sempre consegue se encontrar, como é o caso agora, né? Mas a gente está tentando, ainda que online, por causa dessa questão da quarentena, desenvolver um pouco do pensamento e da espiritualidade do Labri através do convite que a gente fez à Vanessa, para compartilhar um pouquinho sobre a espiritualidade da quaresma em períodos de quarentena, que é um tema que a Vá já tem estudado e compartilhado no meio das igrejas evangélicas. Isso é muito bom. E aí a gente agradece mais uma vez pela Vá ter vindo, ter aceitado. E a gente fica muito feliz de vocês que estão acompanhando a gente, pelos comentários. Se alguém tiver alguma consideração para fazer sobre alguma coisa que a Vá falar na palestra, não vou chamar nem de palestra, tá? No bate-papo que a gente vai ter, deixem aqui nos comentários, e aí depois que a Vá terminar, eu vou selecionando aqui, vou levando para a galera aqui as perguntas, fazendo considerações, e a Vá vai respondendo a gente. Beleza? Então, Vá, com você, obrigado mais uma vez por ter vindo. É um prazer rever você. Obrigada.
Vamos ouvir o que você tem a nos dizer. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo pelo convite, por terem topado, né, separar esse tempo para a gente ter essa conversa. Quando eu falei com a Suzy, né, e com o Mendes, a ideia é ser uma conversa mesmo. Então, eu vou falar rapidinho, talvez uns 15, 20 minutos, se eu conseguir. E acho que alguém está com o YouTube aberto aí, um de nós, aí está com o som duplicado. Só deixar o som do YouTube no mute. O meu tá com fone. E aí, então, a ideia é vocês participarem do chat mesmo, colocando comentários, perguntas, ideias, e a gente ter um tempo maior de interação mesmo. Essa aqui é mais ou menos o esquema, como vai funcionar, tá bom? Carolzinha já orou por nós. Para mim é uma alegria estar aqui participando disso com vocês. Esse grupo dos amigos de Labri Brasília tem se fortalecido a cada dia, e é muito bom poder ver vocês, né, e ter esse momento de interação. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Bom, quando a gente conversou sobre esse tema, eu achei bem interessante, e eu vou compartilhar aqui com vocês, então, algumas ideias iniciais, tá bom? Eu até escrevi um texto agora no meu site, no meu blog, enquanto eu estava pensando sobre como relacionar essas duas ideias, né? A ideia de um tempo de preparação espiritual, de busca mais intencional de Deus, em preparação para a Páscoa, que é o que a gente chama de Quaresma, uma estação do calendário cristão, onde nós nos dedicamos para o autoexame, o jejum, a oração, uma reflexão mais intencional sobre o fato de nós sermos pecadores, o que significa Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nós celebramos no Natal, né, no finalzinho do ano passado, o nascimento dele, a vinda dele para a nossa realidade, o fato de que o Filho de Deus, a luz verdadeira, o Logos, invadiu o nosso mundo e se tornou um ser humano como nós. Depois nós celebramos o ministério dele, os milagres, as obras, os ensinos dele, através da Epifania, que foi por volta de janeiro. E aí, então, agora a gente vem nesse momento onde a gente para refletir sobre por que esse Deus, que habitou entre nós, assumiu a forma de servo, precisou morrer numa cruz por nós. Então, na Páscoa, nós vamos celebrar e relembrando, né, aqueles momentos da morte e ressurreição de Jesus. Então, a Quaresma seria esse período de 40 dias que antecede a Páscoa, onde a gente para intencionalmente para refletir nisso. Então, o tom está ligado mais a arrependimento, a busca, a você acalmar um pouco a correria, a loucura da produtividade, da busca por resultados, e parar para refletir nisso, uma busca mais interior mesmo, para você se ver diante de Deus e se preparar para essa celebração da Páscoa, onde Jesus Cristo assume a nossa morte e, através da sua ressurreição, nos dá também uma nova vida. E aí, então, eu estava pensando sobre isso, né? A gente está caminhando nessa estação da Quaresma, que começou com a quarta-feira de cinzas. Então, olha que interessante isso, gente. A Quaresma começa com esse ato simbólico da quarta-feira de cinzas, onde nós nos lembramos que somos pó, que a gente é passageiro, que a gente é como a flor do campo que hoje aparece e amanhã desaparece. Então, a Quaresma nos leva intencionalmente a essa reflexão da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa mortalidade, da nossa finitude, as nossas limitações, fazendo com que então a gente busque de uma maneira mais intencional a Deus, que a gente clame por Ele,
que a gente se arrependa dos nossos pecados, por um lado, mas também que a gente busque uma vida de relacionamento real com Ele. Não é simplesmente a parte negativa, né, de obter perdão pelas coisas erradas que nós fazemos, mas tem uma parte positiva muito importante de nós assumirmos essa nova vida que Ele nos concede e vivermos uma vida de santidade, de piedade, de discipulado com Ele. Então, a Quaresma tem esse propósito, né, de nos levar a refletir de uma maneira mais intencional a respeito de tudo isso. E aí, então, vem a quarentena. E aí, isso foi muito interessante, sabe? Porque dá para a gente fazer uma ponte muito interessante, muito legal a respeito disso. Como? Por experiência própria, olha só. Esse ano, para mim, foi o ano mais difícil de eu inserir um ritmo de quaresma na minha rotina, sabe? Já tem, eu acho que 3 anos que eu observo a quaresma, que eu faço um estudo mais intencional nesse período, que eu mudo os meus hábitos e incluo mais exercícios espirituais, né, de jejum, oração, meditação. Mas esse ano, gente, foi muito difícil para mim fazer isso. Eu senti, assim, um peso muito grande das tarefas, das responsabilidades. O trabalho parece que está 3 vezes maior. O tempo inteiro surgem prioridades que precisam ser resolvidas. E é como se a busca intencional por Deus fosse sendo deixada de lado. Só que aí, de repente, vem uma circunstância exterior que nos obriga a parar e voltar para casa. E, por causa de toda a tensão que está no ar, nos levar a uma reflexão de autoexame, por causa da mortalidade alta desse vírus e da quantidade imensa de pessoas que estão ficando doentes. Essa situação está nos lembrando da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza. Vocês percebem a correlação? É como se na nossa rotina normal, vamos dizer assim, a gente estivesse ocupado demais para parar e pensar no que a quaresma nos chama para pensar. Só que aí vem uma situação externa que nos obriga a pensar nessas coisas. Então eu queria rapidamente deixar essa ideia para vocês e para a gente tentar pensar junto como que Deus está criando essa circunstância à nossa volta, aonde nós de repente estamos nos vendo obrigados a ficar em casa. E claro que aqui talvez muitos de nós têm rotinas muito diferentes, né? E, enfim, situações muito diferentes, dependendo com quantas pessoas você mora, se você mora com seus familiares, se você mora sozinho, se você divide apartamento com alguém, se você é casado com filhos ou sem filhos, se você já trabalhava de uma maneira mais virtual, de home office, ou o seu trabalho dependia totalmente de você estar em um certo lugar externo. Então, tem várias circunstâncias e condições diferentes. Mas o que tem sido interessante perceber é que há muitos casos, sim, de pessoas que às vezes eram pais totalmente ausentes e de repente estão tendo que conviver 24 horas com seus filhos. Mães também que eram super ocupadas por causa dos trabalhos, de repente estão tendo que estar com seus filhos em casa e ensiná-los. Pessoas que às vezes passavam o dia todo fora, comendo fora, de repente estão tendo que ficar em casa e preparar suas próprias refeições. Muitas pessoas que antes ficavam em casa só para dormir, de repente estão ocupando esse espaço que é a casa, de um jeito que eles não ocupavam antes. Pessoas que às vezes não conversavam e não se encontravam, né, amigos, por causa do trabalho constante, da ocupação constante, agora estão se ligando mais e conversando mais por WhatsApp, por Hangouts. Enfim, isso gera uma reflexão para nós, sabe? Vocês percebem isso? É como se Deus estivesse, num certo sentido, nos levando a refletir
sobre o que a Quaresma já estava dizendo para a gente, mas talvez a gente estava ocupado demais para parar para ouvir. Que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que nós precisamos definir de uma maneira mais clara quais são as prioridades relacionadas com, especialmente as pessoas, aqueles com quem nós convivemos e amamos, e para quem muitas vezes a gente não consegue ficar presente. Além, né, de chamar nossa atenção para a nossa fragilidade, para a nossa limitação, para o fato de o quanto nós somos passageiros e vulneráveis à doença, à morte, que nós não temos o controle, que nós precisamos nos arrepender dos nossos caminhos e estruturar a nossa vida de um jeito que manifeste isso, que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, que nós buscamos o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça. Então, eu acho que essa situação toda se relaciona, né, a Quaresma e a quarentena de um jeito curioso, digamos assim. E aí a gente tem, então, a possibilidade de refletir sobre isso. É como se Deus estivesse falando para quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Prestem atenção no que está acontecendo agora. É como se Deus estivesse nos chamando, sacudindo toda a nossa ilusão de controle. Porque, num certo sentido, nada mudou de verdade. Nós sempre fomos frágeis, nós sempre fomos vulneráveis. Nós não controlamos nada na nossa vida. Só que quando a gente vive uma situação de segurança, de estabilidade, de conforto, de bem-estar, a gente se ilude em relação a essas coisas. E a gente acha, sim, que a gente tem o controle das coisas, e por isso nós fazemos planos, e, enfim, decidimos o que vamos fazer, aonde nós vamos, o que vai acontecer. E, de repente, quando todos esses planos são sacudidos, porque nós somos obrigados a ficar dentro de casa e cancelar todas as viagens, e não sabemos quando essas coisas que a gente se propôs fazer vão poder ser realizadas, precisamos cancelar eventos, de repente a gente se vê totalmente sem controle de nada. Mas essa sempre foi a realidade, vocês percebem? Essa sempre foi a realidade. Então, num certo sentido, essa desilusão vem como uma oportunidade para a gente se arrepender e para a gente aprender a confiar em Deus nos nossos caminhos. E aí, então, é interessante porque, ao invés de ser apenas uma situação que gera, sim, um certo receio e faz com que a gente fique temeroso sobre o futuro, né, do nosso país, a nossa própria saúde e a saúde dos nossos amigos, das pessoas próximas a nós, os mais velhos de nossa família, além de ser uma situação que gera um certo temor, essa situação apenas reflete a realidade da nossa fragilidade e da nossa necessidade de dependência de Deus. Enfim, eu queria colocar inicialmente, eu falei mais ou menos 15 minutos, e então eu acho que eu vou abrir já agora para vocês trazerem um pouquinho sobre seus comentários, suas perguntas, suas considerações, e aí a gente vai conversando mais um pouquinho, tá bom? Valeu, Vá. Eu fui incumbido aqui pelo Mendes a dar start aqui na conversa. E aí, galera que estiver na live, quiser fazer algum comentário, não precisa ser necessariamente uma pergunta, né? Afinal, a gente não está aqui numa discussão teológica, nem nada. Então, se você quiser fazer... Eu não tenho todas as respostas também. Ainda que a Vá faça parte de um ministério que procura dar respostas honestas às perguntas honestas, isso não quer dizer que o tempo todo são todas as respostas também, né? Exatamente. Assim, eu queria, primeiramente, destacar uma coisa, antes da gente entrar na discussão da quarentena especificamente,
né, eu acho que vale a pena a gente destacar um pouco a questão da quaresma, né? Uhum. E eu aproveitei aqui que o Delivery entrou na nossa live e me recordei de como iniciativas como a do Lecionário, especificamente, para quem não sabe, gente, o Lecionário é um projeto, né, que nasceu grande parte com o Daniel, lá em Goiânia, e que tenta consolidar, né, textos bíblicos, orações, num ritmo do calendário cristão, tanto para uso devocional como de igreja local, né? E projetos como esse e outros projetos têm despertado o coração dos evangélicos brasileiros, nossos corações, para a importância do calendário cristão, não só como uma maneira de balizar nossas festas, nossas comemorações, né? Mas para ritmar a nossa espiritualidade. E eu queria ouvir da Vá, né, assim, ela que, de alguma maneira, Deus tem conduzido a Vá a ser uma propagadora, né, uma dispenseira dessa mentalidade. É engraçado, assim, eu tenho percebido que muitas igrejas têm chamado a Vá para falar sobre quaresma, para falar sobre calendário cristão, sobre liturgia, né? E eu queria ouvir um pouquinho da Vá, o que ela acha a respeito da importância da gente levar isso em consideração na hora de viver a nossa vida, né? Assim, muitos de nós, por exemplo, fazemos parte de tradições cristãs que não gostam, se incomodam um pouco, né, com a questão da tradição da igreja, dessa valorização, né, das práticas antigas da igreja, do calendário litúrgico. E aí eu queria ouvir de você, porque eu sei que você não nasceu nesse contexto. Você não, por exemplo, você não veio de um contexto anglicano, luterano, até católico romano, né? Então, assim, isso veio até você da mesma maneira que chegou na gente, né? Era algo que até alguns anos atrás nos nossos arraiais não era tão comum, mas tem crescido isso e tem sido muito benéfico para as nossas igrejas e para as nossas vidas, né? Sim. Então eu queria ouvir um pouco de você, como é que tem sido essa adaptação e nessa caminhada com Deus, nesse ritmo novo, digamos assim, que há alguns anos, né, tem te alcançado e alcançado aos nossos irmãos aqui, né, que compartilham dessa mesma visão. Sim, muito bom, muito boa pergunta mesmo. Eu acho que eu comecei a aprender sobre calendário cristão, liturgia, estações, com o Daniel mesmo. Eu brinco com ele que eu sou a melhor aluna dele, a aluna mais dedicada, que aí eu aprendo tudo com ele e aí eu saio por aí espalhando essa mensagem pelas igrejas, pelos grupos, pelos seminários, pelas escolas. E eu acho que a gente deve muito a ele, com certeza, por isso, sabe? Porque eu lembro das nossas conversas antes dele começar esse projeto do lecionário e o quanto que ele se incomodava da gente não ter recursos e ferramentas que nos ajudassem a viver a nossa espiritualidade de uma maneira mais integral e que nos levassem a uma vida de discipulado real com Cristo. Então eu lembro que isso era algo que incomodava o coração dele e, enfim, ele usava esses recursos do lecionário em inglês, mas não tinha nada em português. Eu lembro. E de tanto ele valorizar essas ferramentas, ele acabou se dedicando nesse projeto de tradução e sistematização desse material, né, que acabou se tornando o site do lecionário.com, e esse livreto que a gente consegue adquirir hoje e que tem nos orientado nessas estações do calendário cristão. Então, tudo que eu aprendi com ele, e eu agradeço muito por isso, porque hoje eu percebo que é como se fosse o Espírito Santo despertando a igreja evangélica brasileira para uma verdade que foi esquecida ao longo da história, sabe? Igual você falou, Jonatas, a gente percebe que, se a gente estudar um pouquinho da história da igreja, a gente vai ver o quanto a tradição da história é rica de símbolos, de festas, de datas, de mecanismos que o próprio Deus utiliza para nos lembrar das coisas que realmente importam. Do mesmo jeito que, quando ele tirou o povo do Egito, ele instituiu festas, ele criou um calendário
para o povo e disse, olha, todos os anos vocês vão celebrar essa festa da Páscoa. E quando vocês estiverem fazendo isso, seus filhos vão te perguntar, por que vocês fazem isso? E aí vocês vão explicar que era porque vocês eram escravos do Egito, que Deus tirou o povo de lá, que Deus sustentou. Era uma oportunidade pedagógica de dizer quem Deus era, o que ele tinha feito, para que as futuras gerações aprendessem a confiar nesse Deus também. E, enfim, isso se reproduziu ao longo de toda a história da igreja. O calendário cristão, nesse formato que a gente tem utilizado, surgiu bem no início também da igreja, por volta do século III ou IV, com pessoas que estavam buscando uma forma de viver o tempo em relacionamento com Deus. Então, essas estações, né, Natal, Advento, Páscoa, Quaresma, Epifania, na verdade são formas que pessoas buscaram de conciliar a narrativa da história do reino de Deus, a partir das obras de Jesus, o que ele fez no passado, relacionando isso com a nossa vida atual, a vida da igreja. Como que o fato de Jesus ter nascido e vivido aqui nessa terra, e morrido e ressuscitado, afetam a minha vida agora, como pessoa, nos meus relacionamentos, o meu trabalho, a forma de eu fazer as minhas escolhas, as minhas prioridades, enfim, como eu vivo a minha vida agora, a partir dessa verdade. Então, eu acho que para nós, a gente resgatar essa ferramenta do lecionário e o uso do calendário cristão é muito importante porque a gente se esquece. A gente vive como cristãos que esquecem quem são Deus, quem é o seu Deus e quem nós somos. Então, a gente vive pela correnteza do mundo, com as mesmas preocupações de quem não crê em Deus, com as mesmas ambições de quem não crê em Deus, com os mesmos medos. Então, eu acho que a gente precisa resgatar mesmo a nossa espiritualidade no sentido de aprender a viver o presente em relacionamento com Deus. E aí o calendário cristão se torna uma ferramenta muito importante para isso. E, enfim, eu agradeço muito ao Daniel por essa ferramenta e por ele continuar persistente no desenvolvimento desse material que tem realmente abençoado muitas igrejas. Eu também tenho que agradecer, né? Acho que, de alguma maneira, todos nós temos sido abençoados, né, pelo ministério do lecionário, e, de alguma maneira, o Senhor tem sido muito bondoso para conosco, tem permitido que a gente consiga usufruir de uma série de benesses da tradição da igreja, dentro dos nossos arraiais, né? E é engraçado porque nem todos nós somos de igrejas protestantes clássicas, né? Muitos de nós viemos de igrejas neopentecostais, pentecostais, ainda somos dessas igrejas carismáticas, né? Igrejas que não têm necessariamente, isso não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas que não tem necessariamente um lastro histórico, uma tentativa de conexão, né, com a tradição, com a grande tradição cristã, em termos litúrgicos, em termos de calendário e tudo mais. Mas mesmo assim, o Senhor tem dado a oportunidade de que nós, desses vários contextos, possamos aprender um pouco com a sabedoria cristã na história, né? E pensar um pouco sobre como a gente pode usufruir melhor desse tempo de quaresma. É uma bênção possibilitada por isso, né? É até interessante esse comentário que o Kelvin colocou sobre as festas do calendário judaico-cristão, né? Uhum. E de um certo perigo, né, digamos assim, do uso dessas festas. Ele coloca que ao longo do tempo ele começou a reparar uma introdução muito grande da cultura judaica. Uhum. E enfim, isso ser um perigo, né? Então, o que eu acho interessante é o seguinte, o calendário cristão não como que eu posso dizer, uma posse de uma tradição específica da igreja, sabe? E isso que eu acho bonito nele, porque várias igrejas, várias denominações diferentes ao longo da história utilizaram e utilizam hoje a ferramenta do calendário cristão.
Então é como se nós nos juntássemos à igreja invisível que Deus está construindo ao longo de todas as eras, de todos os tempos e de todos os países e espaços geográficos, sabe? Então, quando uma igreja presbiteriana usa o calendário, uma igreja batista usa o calendário, e é como se todos nós hoje estivéssemos nos dispondo a aprender aquilo que o Espírito quer nos ensinar em relação ao arrependimento, por exemplo, nessa estação da Quaresma, e a necessidade de buscar o Senhor e se arrepender dos nossos pecados. Então a gente se une com várias pessoas, vários irmãos que oraram essas coisas nesse momento da Quaresma, ao longo de toda a história, e que estão orando isso agora em todas as cidades e países espalhados por esse mundo, sabe? É como se nós tivéssemos mais consciência do que Deus está fazendo na igreja dele como um todo, não só na minha denominação, no meu grupo local, na minha igreja local. É verdade. E aí por isso que se expande, sabe, Kelvin? Não são apenas alguns costumes judaicos, porque essa salvação se estende hoje a todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, por mais que a tradição do povo de Israel tenha um lugar especial na revelação de Deus e da sua redenção, a celebração do calendário e esse ato de lembrar de quem Deus é muito maior do que os costumes judaicos restritos daquele povo. Então, por isso que talvez esse calendário específico, né, restrito às festas judaicas, realmente seja incompleto, digamos assim, porque tem muito mais para ser contado e muito mais para ser celebrado, além do que aquelas festas que foram parte, sim, da revelação, mas depois daquilo a gente sabe que veio muito mais coisa, né? Até com a própria manifestação de Jesus Cristo. Então, o calendário se torna, sim, uma ferramenta importante para, independente das denominações, e eu acho que um exercício que a gente tem que fazer é, talvez, se despir de alguns preconceitos, porque para muitas pessoas com quem eu converso sobre esse assunto, associa, por exemplo, Quaresma e outras festas com a tradição católico-romana. E como a tradição católico-romana apresenta alguns problemas que levaram, enfim, à Reforma Protestante, a tendência é jogar tudo fora. A tendência é ignorar até as coisas boas e os símbolos corretos que foram herdados pela tradição da igreja. Uhum. Então, eu acho que tem esse outro movimento também de nos despir de certos preconceitos e, sim, tomar o cuidado da gente não cair também nos exageros e erros que os nossos irmãos no passado caíram. Porque o problema, talvez, que acabou, digamos, acontecendo com a Igreja Católica, foi usar muitos desses elementos do calendário cristão como um fim em si mesmo, como uma forma de obter algo de Deus, usar o jejum para Deus fazer algo para mim, e que, enfim, não está muito distante de muitas práticas também de nossas igrejas evangélicas que tentam, talvez, ignorar a graça e colocar mesmo a parte dos méritos e das obras para que Deus faça a minha vontade e escute, né, as minhas orações. Uhum. Então, eu acho que do mesmo jeito que no passado houve erros e exageros em relação ao uso do calendário e das disciplinas espirituais, nós também temos que tomar cuidado com isso hoje. Legal, assim, só para dar uma contribuição, para finalizar a resposta ao Kelvin, e para a gente também poder verificar a contribuição dos outros colegas, a gente pode se apropriar, de certa maneira, creio eu, da tradição cristã global, como protestantes, a partir dos próprios distintivos do protestantismo, né? Então, por exemplo, o sola escritura, que é um princípio tão importante para a nossa tradição,
permite que nós aceitemos tudo aquilo que não contraria uma ordenança do Senhor clara nas Escrituras, né? Então, é claro que em muitos momentos, várias festas do calendário cristão são contrárias, talvez, ao espírito da autoridade das Escrituras, né? Mas muito do que a gente herda, inclusive da tradição católica, global, universal, é importante, sim, para nós e não contraria a verdade das Escrituras, né? Então, essa tentativa de usufruir da melhor maneira possível da tradição da igreja, tendo esse crivo das Escrituras como uma norma superior que vai balizar a nossa espiritualidade e o que a gente deve ou não abraçar, é importante, né? Então, o uso do calendário cristão não é um estilo de primitivismo, de tentar voltar às origens e viver uma igreja mais apostólica possível em termos de comportamento da igreja, de festas judaicas ou coisa do tipo assim, mas é uma tentativa de olhar para a sabedoria do passado, para o que Deus fez na igreja durante os séculos, o sopro do Espírito Santo durante os séculos da igreja, e poder aprender com isso, né? Isso. Poder crescer com isso. Então, nesse sentido, Kelvin, eu acho que quando a gente determina algumas balizas importantes, alguns balizadores importantes, a gente não corre o risco de cair, por exemplo, em heresias primitivistas, heresias judaizantes, né, que já eram combatidas pelo próprio apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, né? Isso mesmo, muito bom. O Douglas Gabriel, seja bem-vindo, Douglas, mandou aqui para a gente a dificuldade dele, né? Que ele tem a dificuldade de seguir lecionário, calendário cristão, por causa da administração do tempo, né? Sempre se perde durante a caminhada, por causa dos afazeres do dia a dia. E eu acho que esse não é um desafio só do Douglas, não. Com certeza. É um desafio de todos nós. E a quarentena, de alguma maneira, vem para mostrar para a gente, e eu queria já fazer essa ponderação, de que o nosso problema não é falta de tempo. Não sei, eu sei, claro que cada um tem o seu ritmo, não estou dizendo que o Douglas não tem um ritmo difícil de vida, né? Pode ser que alguns de nós tenham mais incumbências do que outros, menos tempo livre de fato, mas o que eu tenho percebido, e é uma experiência pessoal, assim, de quem está em casa 24 horas por dia, 24 não, tá, gente? Eu saio para fazer compra uma vez por semana e dou uma velhinha nas estantes lá do Extra. Também, de vez em quando, compro uma marmita no restaurante para guardar por alguns dias. Mas o que eu tenho percebido, eu, Jonatas, assim, nesse período de quarentena, é que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Isso mesmo. Então, cara, assim, e eu sei que parece ser duro dizer isso, né? Mas muitos de nós que temos ritmos frenéticos de atividades, carecemos de uma boa, não uma boa administração do tempo, mas de uma boa hierarquização das nossas motivações e dos nossos desejos. Então, por exemplo, nesse período de quarentena, muitos de nós fazemos home office, muitos de nós não temos um trabalho para fazer, né, muitos de nós temos mais tempo para ficar com a família, orar, ler a Bíblia. E eu tenho conversado com alguns amigos que têm me dito, olha, cara, eu estou em quarentena, eu tenho muito tempo, eu fico entediado, eu assisto várias séries, eu assisto vários filmes, eu jogo vários jogos, eu ouço várias músicas, mas muitas vezes deixo de fazer minha devocional, deixo de fazer minha leitura bíblica, deixo de buscar o Senhor em família. Então, temos o problema do tempo, e a questão do tempo eu acho que é uma questão de gestão mesmo. Infelizmente, a gente tem que definir prioridades, e o que é mais importante vem primeiro. E então acho que isso ajuda a gente, né? Então, quando a gente tem que tomar uma decisão entre o que fazer, a gente faz o que é mais importante. E tem uma questão que, no meu caso, não sei se é o caso do Douglas pode até complementar se ele quiser, mas no meu caso, uma das maiores dificuldades não é o tempo que me falta, é que muitas vezes buscar ao Senhor e ter um tempo de qualidade aos pés do meu mestre não é tão importante do que, por exemplo, estar conectado com os amigos, conversar, jogar um jogo, ler um livro, interagir nas redes sociais e assim por diante. Então, assim, para aqueles que, como eu, têm dificuldade, não por falta de tempo, mas por falta de prioridades, a palavra que eu acho que a gente tem que ter é buscar primeiro
o reino de Deus e a sua justiça, né? Agora, para os que têm pouco tempo, que acordam muito cedo, dormem muito tarde, fazem faculdade, trabalham, têm família, têm filhos, têm avós para cuidar e tem aquela rotina de que não para em casa um momento. E tem pessoas assim, eu conheço, que não tem realmente 15, 20 minutos, meia hora parado sem fazer nada em casa. A minha sugestão é divida a sua devoção dos períodos que você pode. Uma oração no ônibus, uma leitura antes de dormir, né? Uma oração antes da refeição, alguns poucos minutos de devoção ao Senhor. Né? De repente você não consegue seguir o lecionário inteiro, todas as leituras, escolha apenas uma das leituras, lê pelo menos o Salmo, ou pelo menos um dos textos do Antigo ou do Novo Testamento, né? Use o Pai Nosso em momentos, porque o Pai Nosso é uma oração que você sabe, que você pode fazer em qualquer momento, pedindo ao Senhor que as verdades da oração do Pai Nosso possam ser aplicadas na sua vida. Então, assim, eu acho que a gente pode pontuar nossa rotina com gotinhas de devoção. Sim. E aí você não teve uma devocional de qualidade de 4 horas como Lutero, John Wesley, sei lá, mas você preencheu o seu dia com porções pequenas do Senhor, e isso te fortalece. Mas quem tem que falar é a Val, tô aqui dando palpite. Não, foi muito bom, concordo com tudo que você falou, João. Eu acho que, só para complementar, é porque eu acho que tem que mudar a lógica de a gente enxergar a realidade. Não é que a minha rotina, eu tenho um monte de tarefas, e aí eu encaixo mais uma tarefa que é ler o lecionário, ou fazer uma oração, ou ter o meu tempo com Deus. Porque aí a gente corre, eu acho que no risco de transformar isso num legalismo, sabe? Uhum. E de fazer de uma maneira muito mecânica. Então, você vai no modo automático, lê aquele texto lá, entra por um ouvido e sai pelo outro, e não gera mudança nenhuma na sua vida. A lógica é o quê? É enxergar que tudo que eu faço é em relacionamento com Deus. Que eu estou na realidade do reino de Deus. Que o tempo não é uma mercadoria que me pertence e eu faço o que eu quiser com ele. O tempo pertence a Deus e ele me dá como uma dádiva da qual eu vou ter que prestar contas do que eu fiz com ela. Então, não é simplesmente encaixar na rotina de uma série de outras coisas que eu faço, uma leitura bíblica, mas é entender que eu preciso viver de uma maneira íntegra, com integridade, a partir do momento que eu me relaciono com Deus. E não viver como se a vida fosse minha, eu estou escolhendo as coisas que eu faço, e eu faço o que eu quero, então agora eu quero trabalhar, agora eu quero estudar, então agora eu tenho que ter tempo para minha pós-graduação, porque eu preciso melhorar o meu emprego, e agora eu preciso, enfim, cuidar dos meus filhos, ou namorar, ou encontrar os meus amigos. Não, agora eu estou cansado demais, eu quero relaxar. E, não, agora eu tenho que lembrar que Deus existe, então eu vou na igreja, eu vou fazer uma oração. Vocês entendem a diferença? Não, é entender que todas as coisas comuns da nossa rotina são dádivas que Deus nos dá e que nós exercemos ou realizamos em relacionamento com Ele. Então, você precisa parar para pensar no que você está fazendo com o seu tempo. Você precisa parar para entender o que está te motivando a viver. Você está correndo atrás do quê? E aí, diante disso, você precisa olhar para a sua agenda e para a sua rotina e organizar os seus ritmos. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre falo. Proteja suas manhãs. Então, o que a gente faz? A gente acorda já com o celular na mão e, ainda naquele modo meio sonolento, meio zumbi, você já vai para as redes sociais e enche a sua cabeça de ruídos, de notícias, de imagens, de fatos, de coisas que são úteis e não tão úteis assim, coisas que são verdadeiras e coisas que não tem nada a ver. Mas aí você já acorda atrasado, quando você percebe já passou muito mais tempo do que você podia ficar na cama, e aí você já sai correndo para trabalhar, às vezes não dá nem tempo de tomar café, e aí você já entra num universo cheio de ruídos à sua volta, ruídos dentro de você, seus temores, suas preocupações. Então eu acho que o lecionário, ele nos ajuda
a lembrar disso, porque ele é uma ferramenta que nos leva para a palavra de Deus. E nos faz lembrar de quem é Deus, e de que nós estamos vivendo em relacionamento com Ele. Então, como o Jonatas falou, eu tenho até um texto que é O Tempo de uma Vida em Pedaços. E nesse texto eu falo exatamente sobre isso. Não nos falta tempo, nos falta amor. Nos falta organizar o nosso coração para amar mais a Deus do que as outras coisas que a gente ama. Então, o nosso problema é que a gente não ama Deus, a gente não quer buscá-lo, a gente não quer ter tempo com Ele. Sabe quando uma pessoa é especial para você e aí ela te liga e você para tudo que você está fazendo porque você quer conversar com ela, você sabe que aquela ligação é importante? Então, por mais que eu viva o meu dia de 24 horas em relacionamento com Deus, mesmo quando eu estou fazendo outras coisas, e mesmo que eu tenha essas gotas de devocional, igual o Jonatas falou, que eu posso sim fazer uma oração a caminho do trabalho, eu posso sim dar uma pausa lá na hora do trabalho e quando eu vou pegar um café, lembrar de um versículo, memorizá-lo e transformar aquilo numa oração a Deus. Eu posso trabalhar em relacionamento com Deus, né, entregando para Ele os frutos do que eu estou fazendo e pedindo direção e orientação. Mas, além disso, é importante que eu me submeta às práticas devocionais que vão exercitar o meu amor por Deus. Uhum. O James Smith fala isso no livro Você é Aquilo que Ama. Igual a gente quer aprender a tocar um violão, um instrumento musical, você vai ter que se obrigar a tocar mal, de uma maneira constante, ao longo de um período de tempo, se você quiser aprender a tocar bem. Então, é a mesma coisa com a leitura da palavra de Deus. Você tem que perseverar em criar espaços na sua rotina onde você vai estar a sós com Deus de uma maneira mais intencional, tendo foco nele, para ler a palavra dele, para meditar, para fazer um jejum, para se colocar de joelhos e ficar em silêncio, ouvindo a voz dele. Enfim, são vários exercícios e várias disciplinas. E eu preciso fazer isso de uma maneira constante. E no início vai ser ruim, no início vai me incomodar, no início eu não consigo ficar em silêncio, no início eu não gosto de ler a palavra, no início eu me distraio, eu não tenho foco. Mas ao perseverar ao longo do tempo, a gente vai vendo o quanto isso vai transformando os nossos amores, os nossos afetos, quanto que isso vai direcionando a bússola do nosso coração mesmo para a direção certa, e vai nos ensinando a amar mais a Deus. Então, Douglas, né? Eu acho que para começar, você tem que enxergar isso, que esse tempo de devocional com Deus não é simplesmente mais uma coisa que você vai empurrar numa rotina já abarrotada de outras coisas. Uhum. Mas que você está em um relacionamento real com o Deus verdadeiro, que sustenta todo o universo, que te vê agora e que te chama para conversar com Ele. E aí você então vai intencionalmente olhar para a sua rotina e criar espaços para você estar com Ele. Às vezes você vai acordar 15 minutos mais cedo para fazer isso, e você vai fazer o seu lecionário em jejum, antes de pegar o celular, antes de ir para as redes sociais, entende? Eu conversei com um rapaz que ele é motorista de van escolar, e aí a gente conversou sobre o uso do lecionário, e aí ele falou o quanto que nas pausas, depois que ele deixava uma turma na escola e antes de buscar outra turma, era um momento que ele tinha dentro da van para fazer o lecionário e para orar, ler a palavra e buscar a Deus. Se, sei lá, você é um professor ou uma professora que tem um ritmo de aula, se você é uma mãe que fica em casa e tem um ritmo do cuidado da casa, dos filhos, presta atenção na sua rotina, em que momento você vai fazer esse tempo acontecer, criar um espaço para você estar com Deus. Porque se você deixar isso acontecer quando você tiver tempo, nunca vai sobrar tempo. Porque o nosso coração sempre vai ter alguma coisa que você vai querer fazer, que vai ser mais prioridade, que vai ser mais cômodo, que vai ser mais confortável. Então, é você olhar de uma maneira intencional, igual o João falou. Se você trabalha o dia inteiro, estuda à noite, durante a semana você não tem tempo nenhum, então separe o seu fim de semana para Deus. Sabe? Talvez um sábado de manhã, talvez um sábado à noite, separa uma janela da sua agenda semanal para você buscar a Deus de uma maneira mais intencional, além desses momentos mais rápidos de oração ao longo do dia. Vocês entendem, gente?
Sim. Então não tem um outro texto que eu escrevi que chama O Tempo no Contexto da Relação. A experiência do ordinário vivida através do relacionamento com Deus. E lá eu dou várias dicas de como você pode fazer isso, protegendo as suas manhãs, como essas pílulas ao longo do dia, e como você pode fazer isso ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo de um ano, sei lá, uma vez por semestre, talvez você separar um fim de semana inteiro, tipo um retiro espiritual, para você buscar a Deus de uma maneira mais intencional. Ao longo de um ano, você ter uma semana onde você vai se colocar diante de Deus de uma maneira mais intencional. Então, a gente precisa criar esse espaço na nossa agenda, porque isso não vai vir automaticamente. E persistir, até esse hábito moldar a nossa vontade e a gente ter prazer de fazer isso também. Bom demais, Vá. Não, a gente fala muito do que a gente gosta de falar. E falar sobre relacionamento com Deus é importante mesmo, porque é uma dos grandes desafios da contemporaneidade, a gente saber priorizar as coisas certas e saber alocar bem o nosso tempo, né? Isso. Eu queria aproveitar, juntar duas, para a gente prosseguir, que o pessoal está participando aqui em Polvorosa. Pode falar. Eu só queria fazer um disclaimerzinho, tá, gente? Não necessariamente o lecionário é a única ferramenta que você tem para ter uma vida devocional ou para seguir o calendário cristão. A gente só tocou no lecionário no começo porque é uma ferramenta muito útil que muitos de nós usamos, né, e que ajuda a gente no Brasil a ter esse contato mais direto com o calendário cristão. Mas existem outras ferramentas em inglês. Não necessariamente você precisa seguir o calendário cristão de maneira categórica, rígida, para ter uma vida devocional com Deus, ou para ter uma vida de oração. A gente só está aproveitando a discussão da quaresma para entrar nessas discussões, né? Isso. A Suzy deixou uma contribuição de um texto seu sobre o calendário cristão. Isso. Eu queria ler e já encaixar com a pergunta de um outro Douglas que está acompanhando a gente, que é o Douglas Ramalho. A contribuição dela é a seguinte: as estações do calendário cristão não são fim em si mesmas, não chamam a atenção para elas, não são uma opção de temática de devocional. As estações estão sempre chamando a nossa atenção para como podemos viver o tempo presente em relacionamento com Deus, que é um pouco que você falou para a gente agora, né? Isso mesmo. E aí o Douglas faz uma pergunta, que talvez a gente já tenha falado em parte, de como seria a melhor forma de seguir o calendário cristão de maneira prática. Né? Eu não sei se o que a gente já conversou aqui já atenderia ao que o Douglas estava perguntando, mas se a Vá quiser fazer alguma consideração adicional para a gente já poder ir para outras participações, fica à vontade, Vá. Eu acho o seguinte, pelo menos assim, como que funciona para mim? Qual que eu acho que é a grande contribuição do lecionário, para quem não conhece? O lecionário, ele traz 3 textos por dia de leitura bíblica. E esses trechos, eles estão relacionados com o calendário cristão. Então, geralmente é um texto do Salmo, um texto do Novo Testamento e um texto do Antigo Testamento. E esses textos estão interligados entre si e relacionados com a estação. Então, por exemplo, se a gente está na estação do Advento, cujo foco são as promessas do Antigo Testamento relacionadas com a vinda do Messias, que viria na forma de um bebê, que nasceria da Virgem. Então, as leituras todas apontam para essas promessas. Então, são frases, né, que estão espalhadas nos Salmos, nos textos do Antigo e no cumprimento no Novo, que vão estar mostrando como isso aconteceu. Então, quando eu uso a leitura bíblica relacionada com os temas da estação, isso vai fazer com que eu mergulhe na estação de uma maneira mais real. Porque daí, ao invés de eu ficar pensando agora na morte de Jesus, eu estou pensando agora na vinda dele e no nascimento dele como um bebê. No Natal, então, os textos vão apontar para o nascimento, para o cumprimento da promessa, dessa maneira tão absurda, misteriosa e milagrosa. Então, agora, na estação da Quaresma, os textos todos me levam para o arrependimento, para a confissão de pecados, para esse autoexame, o tom é um tom mais de tristeza, de arrependimento, de busca, de confissão.
Já a Páscoa, o tom vai mudar e vai ser mais um tom de alegria, de festa, de celebração, porque Jesus ressuscitou e a nova vida que ele conquistou está disponível para mim agora. Agora eu tenho condições de vencer a morte e de viver uma vida nova por causa do que ele fez e porque ele ressuscitou. Então o tom é de alegria, é de esperança, é de comprometimento para uma vida de piedade e santidade. Então, o lecionário nada mais é que essa ferramenta que vai nos expor a leitura bíblica diária, relacionando esses textos com o calendário cristão. Então, como a melhor forma de seguir o calendário cristão talvez entender o foco pedagógico de cada estação e se expor a ele, como eu acabei de falar aqui. O foco agora, então, é arrependimento e busca de Deus. Então, se exponha isso de uma maneira real, sabe? Que todas as suas leituras bíblicas possam te direcionar para isso, para reconhecer a santidade de Deus e te levar a enxergar como você tem vivido. Que a leitura bíblica seja como uma luz que ilumina o seu caminho, ilumina o seu coração, mostrando o que você pode mudar, o que está errado e precisa ser corrigido, o que está em excesso e precisa ser diminuído, o que está faltando e precisa ser incluído. Então, eu acho que a maneira prática de seguir o calendário é entender o foco de cada estação e se expor a isso. E você vai ser exposto a isso à medida que você busca ler e meditar na palavra de Deus, porque é a palavra que vai te ensinar isso, entende? Então, não adianta você querer seguir o calendário sem ler a Bíblia. Isso é impossível. Não tem como eu aprender sobre arrependimento e perdão se eu não ler a palavra de Deus. E aí você não precisa ler exatamente os textos que estão no lecionário, como o Jonatas falou, porque tem muitos textos que falam de perdão. Praticamente todo o Novo Testamento, se você for ler, te leva para o arrependimento e para a necessidade de você reconhecer Jesus como seu Salvador. Muitos trechos do Antigo Testamento também geram isso em nós. Enfim, a palavra de Deus o tempo inteiro está nos revelando quem Deus é e nos chamando para confiar nele. Então, eu acho que você tem recursos para te ajudar nisso, e o lecionário se torna um recurso. Mas a melhor forma de seguir o calendário de uma maneira prática é entender o que cada estação quer ensinar e se submeter a esse ensino. E buscar isso através das disciplinas espirituais, de leitura da palavra, oração, meditação, jejum, silêncio, solitude. Para auxiliar nisso e, enfim, trazer isso de uma maneira mais acessível, eu tenho gravado vários vídeos explicando cada uma das estações. Então, tem um vídeo sobre a estação da Quaresma, que fica aí recomendado, se você não assistiu ainda, para você assistir. E lá eu explico várias dessas, o que seria, né, o foco principal dessa estação e como você pode experimentá-la na prática. E aí eu faço a mesma coisa com as outras estações. Então, lá já tem vídeo sobre a Quaresma, a Páscoa, o Tempo Comum, o Advento, o Natal. Tá tudo lá já. Show, Vá. Eu queria fazer também uma rápida ponderação, que eu acho que vale a pena, ainda mais por sermos aqui o projeto de ser amigo de Labri, e como o Labri tenta muitas vezes fazer conexão da espiritualidade cristã com a realidade contemporânea, com as experiências artísticas e científicas e a vida, né, diária do crente e tal. Eu acho que vale a pena a gente, além das disciplinas espirituais tradicionais da igreja, fazer um esforço para povoar a nossa visão, os nossos ouvidos, a nossa experiência cotidiana com experiências estéticas, experiências comunitárias que estão voltadas para essa época. Então, por exemplo, músicas, né? Usar da música, da beleza musical, da infinidade de músicas que nós temos que nos levam a determinados sentimentos, determinadas práticas, determinadas reflexões, filmes que tratam, por exemplo, nesse período de Quaresma,
assistir filmes sobre a vida de Cristo, sobre a vida dos apóstolos, não só sobre filmes cristãos, mas filmes que nos levam a uma disposição de humildade, de pensar no próximo, né, de abdicar de nós mesmos, das nossas próprias vontades. Eu acho que quando a gente faz essa conexão com o nosso dia a dia, né, e assim, entenda bem, das disciplinas espirituais com as práticas constantes do nosso dia a dia, as leituras, os tempos com os amigos, as conversas que nós temos, as discussões que nós temos, isso vai enriquecendo a nossa experiência cristã, né? Vai deixando ela cada vez mais tátil, né? Cada vez mais perceptível. Eu acho que, mudando um pouquinho de assunto, a pergunta da Michelle sobre como o lecionário funciona, eu acho que foi bem explicada pela Vá. Eu acabei falando um pouquinho mais agora. E eu acho que vale a pena a gente deixar um pouquinho de lado a discussão sobre o lecionário, sobre o calendário cristão, e entrar na outra parte da nossa reflexão, que é a questão da quarentena, né? Eu acho que vale a pena a gente meditar um pouquinho sobre essa experiência de quarentena que a gente tem tido, e principalmente sobre o que a gente pode aprender com ela e o reflexo, ou melhor, e como ela tem conexões com uma série de questões da espiritualidade cristã, né? Então, por exemplo, o Dudu, na verdade, a Bárbara Lima mandou uma pergunta do Eduardo Barnabé por aqui, e aí eu queria ler ela para a gente, né? Dado que o Labri tem uma ênfase muito grande em transformação da cultura, como a gente reconcilia isso com a atitude monástica, como a quaresma, por exemplo? Eu queria ouvir a Vá nisso aí. Pois é. Eu acho que a grande questão é que a gente compreende que não existe separação entre secular e sagrado. A gente compreende que o nosso Deus é um Deus que ele está presente agora, sustentando todas as coisas, e ele é Senhor sobre todas as áreas da vida. Que nós somos coparticipantes na restauração do reino que já começou. Que em cada uma das áreas onde tem um cristão hoje, ele é um trabalhador, digamos assim, desse reino. E ele está ali para, através do trabalho dele, fazer cultura. Seja o que for, em todas as áreas. Seja na educação, na economia, nas artes, na música, na engenharia, na política, na tecnologia, nas ciências naturais, na pesquisa, em todas as áreas. Nós somos responsáveis e coparticipantes do que Deus está fazendo agora na sociedade, nas cidades. Isso a gente pode chamar de cultura de modo geral. Só que se a gente simplesmente se dedicar para trabalhar e só trabalhar, buscando nisso um fim em si mesmo, a gente pode esquecer dessa conexão, esquecer do nosso Deus, esquecer de quem nós somos e ver no trabalho um fim em si mesmo. Então eu acho que a experiência monástica e as disciplinas espirituais nos lembram de que nós pertencemos a um outro reino e que ao nos expormos às disciplinas espirituais, e agora eu não preciso mais morar no monastério para fazer isso, eu não preciso me isolar do mundo para eu conversar com Deus e me dedicar a ouvi-lo. Eu posso fazer isso no meu quarto, eu posso fazer isso em comunhão com os meus irmãos. Existem várias disciplinas individuais e disciplinas comunitárias, mas eu preciso incluir na minha vida essa realidade de buscar a Deus em primeiro lugar e de usar as disciplinas espirituais para deixar o meu coração sensível para a voz dele, para eu buscar dele
a orientação necessária para daí eu levantar no dia seguinte e trabalhar e fazer escolhas e ter prioridades e contribuir para o bem da cidade de acordo com a vontade dele. E não pela força do meu braço, e não pelo que eu acho que é correto ou pelo que eu desejo na minha vontade. Não sei se exatamente era isso que ele tinha perguntado, e se eu consegui responder. Deixa eu fazer dois apontamentos, eu acho que são interessantes para complementar. O primeiro deles, eu me recordo, e agora eu posso estar muito equivocado em relação às leituras, porque minha memória não é muito boa. Mas, se eu não me engano, foi na leitura da biografia do Huckmacher, traduzida aqui para o português pela editora Ultimato, que a autora fala algo sobre a relação entre o Huckmacher e o Francis Schaeffer, e como o Labrie, ele acaba sugando ou refletindo um pouco da espiritualidade de ambos, sabe? E aí, eu não sei, e agora, sinceramente, gente, se não tiver nesse livro, vocês me perdoam, eu tirei isso de algum lugar. Mas há algo muito interessante sobre o fato de que a espiritualidade, entre aspas, tá, gente? Bem entre aspas, fundamentalistas, bem entre aspas, do Francis Schaeffer, ou melhor, uma visão, uma espiritualidade mais conservadora, um evangelicalismo mais de cunho de vida pessoal, de devoção pessoal, ele complementa a espiritualidade de transformação social dos neocalvinistas lá da época, do Huckmacher. A devoção schaefferiana, ela, de alguma maneira, beija a articulação e a ação no mundo da tradição neocalvinista, de maneira que o Labrie consegue, ou tenta, pelo menos, ter um pouquinho dessas duas realidades, né? Tanto é que, quando eu apresentei o amigo de Labrie no começo, e o Labrie, eu tentei deixar bem claro, né, que o Labrie é uma casa de hospitalidade e espiritualidade e pensamento cristão. A realidade de Deus, a necessidade das disciplinas espirituais e como elas são relevantes para o dia a dia da casa do Labrie, daqueles que estão lá dentro, de alguma maneira apresenta para a gente uma dimensão da espiritualidade cristã voltada para aquietar-se, para depender-se de Deus, para ouvir a Deus, para aprender com o Senhor. E mesmo que quando você saia da casa, você volte para o mundo que você está e desenvolva os seus talentos e os dons que Deus te deu para a glória dele e transformação da sua realidade. E uma segunda ponderação que eu acho legal fazer, e eu acho que eu fiz essa ponderação no último Amigo de Labrie, que é sobre a questão da atitude monástica, e como muitas vezes um abandono, entre aspas, do mundo, ou uma reclusão, muitas vezes, na verdade, um sinal de amor ao próprio mundo, né? O Chesterton faz isso quando ele fala de São Francisco de Assis, eu sempre faço questão de frisar isso, né? Que não necessariamente abdicar por um momento, ou por um período da vida, de uma série de prazeres legítimos da vida cultural e da vida no mundo, seria um ódio à criação, ou não reconhecimento da ação de Deus no mundo, mas, às vezes, uma prova de amor e de respeito a esse próprio mundo e uma missão de tentar ser sal e luz num contexto de extremas trevas, né? E, tipo assim, num contexto onde todo mundo é dado às suas paixões, onde todo mundo é dado ao caos das relações mal construídas, alguém se isola, alguém passa a usufruir de uma realidade que é contracultural, e essa contracultura ela é profética diante da realidade, né, contemporânea. Então eu acho que dá para a gente pensar também em termos de tanto de o Labrie como um espaço onde as pessoas vão, onde elas ficam reclusas por um tempo e saem de lá revigoradas para servirem ao Senhor nas suas vocações, né? E também olhar para a atitude monástica, não necessariamente sempre com viés negativo, de exclusivismo, de excluir o mundo da órbita divina, mas às vezes como um comportamento de obediência ao Senhor em protesto e profecia, né, contra o caos do mundo, né? Eu acho que a gente não pode esquecer essa coisa do chamado mesmo, e às vezes Deus chama pessoas para se afastarem, e elas se tornam testemunhas
a partir disso, de outras realidades também, e nos ajudam a enxergar algumas coisas. Mas a gente percebe que isso não é para todo mundo mesmo. São poucas pessoas, na verdade. A maioria está aí no dia a dia trabalhando. E muitos de nós, então, acham que porque a gente está trabalhando, então a gente, sei lá, eu não estou servindo a Deus do mesmo jeito que uma pessoa que está totalmente dedicada a uma atividade exclusivamente religiosa. Então, enfim, são algumas distorções, né, na forma de enxergar o próprio chamado. E por isso que é importante a gente entender que o nosso trabalho, ele tem valor, ele tem importância, e que nós somos coparticipantes do que Deus está fazendo na restauração da cultura, né, quando a gente está lá na ativa trabalhando. Bom, aqui a gente tem, nas participações da galera, algumas considerações, né, falando sobre o livro da Vá, né, como ajudou, e talvez dê para a gente ouvir um pouquinho sobre o livro dela mais para frente, porque mais para frente vai ter uma pessoa fazendo uma consideração maior, que é a Joyce, sobre o livro. A Michele falou um pouquinho sobre como é importante o relacionamento com Deus e quantas vezes a gente foca tanto nos cultos, em fazer as obras, cuidar com os outros, mas não pensa na nossa vida de integridade com o Senhor, né? Cai num ativismo, né? E de fato, acho que a disciplina espiritual ajuda a gente a voltar para a atividade do dia a dia com o coração, né? Reorientado. No lugar certo. De maneira a não cair no ativismo, por exemplo, e fazer as coisas pensando em reconhecimento, ou algum tipo de desvirtuar nossa prática cristã. Né? O Edilber Péricles Faria, ele voltou a falar do lecionário, disse que não conseguiu identificar nas leituras a estação do calendário cristão, não ficou muito claro para ele, está pedindo ajuda. Né? Eu não sei. Acho que no início é um pouco difícil mesmo para visualizar isso, porque a gente também é nova essa ideia das estações. Então, eu acho que seria legal uma dica assim. Assiste o vídeo onde eu falo sobre a estação, e aí tenta descobrir os temas que estão ligados àquela estação. Então, como eu falei, assim, é um tema de alegria, de gratidão, de nova vida, de santidade. Essa outra estação é um tema de tristeza, de lamento, de arrependimento, de autoexame. Essa outra estação é um tempo, os temas são de espera, de olhar para as promessas, de buscar a vontade de Deus. Então, assista o vídeo onde eu explico esses temas, né? Então, não precisa assistir tudo agora. Então, assista agora só o que você, na estação que você está vivendo também, para não bagunçar muita cabeça com muita informação. Então, agora assista o vídeo da Quaresma, por exemplo, entenda quais são esses temas. E aí, ao olhar para as leituras diárias, você vai visualizar esses temas lá. Vá, esses vídeos estão no canal do Lecionário, estão num canal específico do YouTube? Eles estão no meu canal do YouTube e no canal do Labri ou da Igreja Esperança, dependendo aonde que eu falei. Mas aí eu reuni tudo no meu canal e lá pode estar mais fácil de achar. Legal. Porque algumas palestras eu dei via Igreja Esperança, então estão no canal do YouTube da Igreja Esperança, e outras palestras eu dei via Labri, então estão no canal do Labri. Entendi. Mas aí você encontra lá no meu... Agregou todas elas no seu próprio canal. YouTube. E eu também coloquei o áudio delas no SoundCloud. Então, às vezes, você prefere ouvir só o áudio, tem no SoundCloud também. Legal. A Joyce Bandeira, ela mandou aqui um agradecimento sobre o seu livro, né? Falou, queria dizer que o seu livro surgiu em um momento pontual na minha vida, me ajudou muito a aprender a esperar. Além disso, foi um grande incentivo para que eu continuasse a usar o lecionário. Olha que legal. Bom, Joyce, muito obrigada, querida. Foi para mim também, assim, esse livro, eu lembro que eu conversei isso com a Vá, era impressionante, assim, como ele veio num momento e numa circunstância muito pontual. Sabe quando o Senhor, ele mostra para você que está cuidando de você, que ele não esqueceu de você? A minha sensação foi meio essa ao ler o livro, assim. Que lindo! Foi uma benção, assim, eu entendo a Joyce. E foi engraçado, porque eu sou de Brasília, né? Assim, eu tô falando que eu sou de Brasília porque provavelmente pode ter gente na live que não é de Brasília. A Carol estava lá na França, então assim, né? E eu lembro que um pouco depois de ler o livro da Vá, eu
passei alguns domingos indo numa igreja presbiteriana aqui perto de casa, igreja presbiteriana do Planalto, pastor Ricardo Barbosa, e ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele, né, dificuldades familiares, de doenças, e ele fez uma série de sermões sobre a vida no deserto. E o sermão que ele pregou, na primeira vez que eu fui lá, foi sobre a espera. E aí eu lembro que ele até citou a Vá, ele fez o prefácio do livro, né? Chique, meu Deus! E, cara, como foi bom para mim ouvir aquilo, assim, foi uma benção. Então, assim, inclusive eu queria dar uma dica para vocês que estão, né, eu falei aqui sobre ouvir coisas, né, no período do calendário cristão e tal, a Igreja Presbiteriana do Planalto disponibiliza os sermões no Spotify, se eu não me engano, além de músicas que eles mesmos compõem. Então vale a pena, de repente, procurar material para ouvir lá no Spotify dos irmãos que tem, né, que estão nessa caminhada também, né? O Ricardo aqui em Brasília é um propagador e um incentivador das disciplinas espirituais há muitos anos, né? Numa caminhada de incentivo aos irmãos, né, na devoção. Então vale a pena nós ouvirmos o que esse irmão tem dito por aí. Isso mesmo, gente. Eu reforço que eu vinha de uma tradição muito intelectual, né? De ler muito, de entender muito. Mas foi com o pastor Ricardo Barbosa que eu aprendi essa tradição de me expor às disciplinas espirituais, de permitir que o Espírito Santo alcance não apenas a sua razão, mas o seu coração como um todo. Então, a maior parte desses textos que eu escrevi sobre o tempo, sobre viver o momento presente em relacionamento com Deus, foi durante a realização de um projeto que eu fiz com ele, chamado Projeto Emaús, de 2 anos de duração. Quem é aí de Brasília, gente, vocês têm que aproveitar, porque eu viajava de Belo Horizonte para estar aí. Parêntese, o Emaús deu uma pausa esse ano, por causa da saúde, né, dos familiares do Ricardo, mas pelo que eu conversei com os irmãos aqui, vai voltar. Quando voltar, Não, gente, aproveitem, porque vocês têm aí um mestre mesmo, que tem muito a nos ensinar sobre isso, e com quem eu aprendi muito. Então, assim, foram 2 anos, né, convivendo mais de perto com o pastor Ricardo e aprendendo sobre as disciplinas espirituais na prática. E para mim foi uma honra quando ele escreveu o prefácio do livro também. E, enfim, agora eu só fico assim acompanhando de camarote as coisas que Deus está fazendo através da leitura desse livro. Então, muito obrigada, Joyce. Deus abençoe muito. Gente, aqui não tem mais nenhuma pergunta ou consideração. E eu queria saber de vocês se vocês têm algo ainda a dizer, né? Se queriam ouvir mais alguma coisa, alguma recomendação, alguma sugestão. Né? A gente podia encerrar falando só um pouquinho, então, dessa questão da quaresma mesmo, né? Desculpa, da quarentena. Eu queria fazer uma consideração interessante. Não sei, assim, julguem vocês se é interessante ou não, mas eu tenho pensado sobre isso. A gente está numa efervescência política por causa da quarentena, né? Não só uma efervescência... não só muitos dos nossos medos estão vindo à tona em termos de vida e morte, em termos de dinheiro e sustento, em termos de contato com outras pessoas, trabalho, família, mas, infelizmente, a gente tem visto, né, um contexto de, né, muitas pessoas emitindo opiniões políticas, outros presidentes, outros governantes de outros países, e assim, tem sido um período de efervescência para nós, né? E eu estava pensando aqui, porque assim, eu já emiti algumas opiniões para alguns amigos, não sou de ficar dando opiniões públicas, porque minhas opiniões são tão importantes assim, politicamente principalmente, mas eu fiquei pensando algo assim sobre a questão de justamente nesse período de quarentena nós estarmos na quaresma. O período da quaresma é um período de humildade, de humilhação, né? De reconhecimento que nós somos bem piores do que nós pensamos ser, de que as nossas vontades não são as melhores vontades, que as nossas opiniões não são as melhores opiniões, de que, de alguma maneira, o Senhor tem que nos libertar do nosso orgulho, da nossa prepotência. E eu fiquei pensando se nós, muitas vezes, temos
adotado uma postura correta diante dessa situação, né? É claro que a igreja precisa se levantar como voz profética o tempo todo para questionar os desmandos dos governantes, para questionar e, se for necessário, desobedecer os mandamentos daqueles que tentam, né, prender a igreja ou obrigar a igreja a fazer algo que ela não pode fazer. Mas, por outro lado, talvez seja o momento da gente colocar a nossa opinião política e nossas opiniões ideológicas sob a tutela do Senhor. E dizer, olha, eu tenho opiniões, eu tenho ideias, eu tenho, né, preferências, mas, Senhor, assim como eu me humilho diante do Senhor para reconhecer a minha pecaminosidade, minha dependência total do Senhor nesse momento, né, que eu não dê ouvidos ao meu próprio coração e às minhas próprias convicções para além daquilo que eu posso ouvir, né? Que eu seja humilde diante da realidade, que eu seja humilde diante da situação e que talvez eu gaste mais energia em oração, em ajuda aos que estão ao meu lado, em observância do que o Senhor tem feito no mundo, em intercessão pela igreja, do que necessariamente gastando minha energia e meu coração tentando estar no lado certo da briga política, sabe? E é claro, gente, por favor, não estou dizendo que o cristão não pode ter convicções políticas e que nesse momento ele não pode, né, dar alguma opinião ou a favor ou contra os governantes. É só que talvez antes disso, né, a quaresma nos lembra que nós somos, né, pó, e que a nossa opinião não é tão relevante como o poder que Deus tem de mudar a realidade, né? O que você acha, Vá? E talvez como um exercício, ao invés de brigar, de postar no Twitter, de xingar, de fazer barulho, que a gente possa se humilhar diante de Deus mesmo, né, e orar pelos nossos governantes, e clamar por misericórdia, e fazer como os profetas faziam, né, reconhecer que nós pecamos, não eles estão fazendo coisas erradas, não eles estão conduzindo a nação para um caminho errado, mas nós, como povo, estamos afastados de Deus e temos errado e pecado e buscado outras coisas. Eu acho que é perfeito para nós nos lamentarmos e buscarmos ao Senhor em oração, em jejum, ao invés da gente ficar só se distraindo, né, ao invés da gente ficar só se entretendo, aqueles que estão tendo tempo, né, porque muita gente está trabalhando bastante também em casa. Verdade. Mas eu vejo assim, ao invés de ser só um tempo assim que todo mundo sabe que vai passar, então vamos ficar fazendo maratona de série, vamos ficar jogando videogame. Não que a gente não possa se entreter de vez em quando, mas ao invés de só fazer isso, entende? Ao invés de só buscar distração, ao invés de só ficar ocupando o tempo com coisas para te distrair, que você ocupe o tempo com as disciplinas espirituais. Esse é o tom da quaresma, sabe? E é esse tom de choro mesmo, de lamento, de confissão de pecados. Eu acho que a gente tem que parar para pensar no que está acontecendo no mundo inteiro. Não só se lamentar pela quantidade de pessoas que estão doentes, estão morrendo todos os dias, mas lamentar o fato de que tantas pessoas estão longe de Deus, lamentar o fato da igreja brasileira estar tão morna, estar dando um testemunho tão fraco, lamentar o fato de que a gente também está correndo atrás de tantas coisas que desagradam ao nosso Deus, lamentar o fato de que a gente não está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então eu acho que é um momento perfeito para isso, é o momento de fazer isso. Não que a gente... Eu já falei isso em outros lugares, falo isso no vídeo também. Não que a gente não possa lamentar e buscar Deus em outros momentos do ano, entende, gente? Não é um rigor, assim, não, agora é o momento de ficar feliz, então eu vou ficar feliz. Agora é o momento de ficar triste, eu vou ficar triste. Não. O problema é que a gente foge da tristeza o tempo inteiro. A gente foge desse tipo de autoexame e do lamento o tempo todo. Por isso que a gente se entretém. Por isso que a gente gosta tanto de séries, por isso que a gente gosta tanto de jogos, porque a gente quer fugir da parte pesada da nossa realidade e meio que encontrar alívio numa realidade paralela. E a gente quer rir, quer se alegrar, a gente não quer pensar naquilo que machuca.
A gente não quer ficar em silêncio com os ruídos que estão aqui dentro do nosso coração. Por isso que a gente se cerca de tantos ruídos à nossa volta, para a gente não ter esse tempo de meditação. Então, se você busca a Deus de uma maneira mais constante ao longo do seu ano, você está fazendo certo. Mas se você é como eu e muitos de nós cristãos que não buscam a Deus de uma maneira constante, que a gente foge dessa parte dura do lamento, da tristeza e do choro, então aproveita isso, aproveita esse momento agora. Você pode buscar a Deus e fazer isso em qualquer período do ano, mas faz agora, então. Aproveita e faz agora, aproveita e faz nesse momento que você está em casa. Se você, enfim, tem muitas pessoas, né, morando com você, e você precisa dar atenção para muitas pessoas e cuidados, né, especialmente pessoas mais velhas e crianças, combina com seu marido ou sua esposa ou seus filhos mais velhos, fala assim, não, esse momento eu vou ficar aqui no meu quarto e eu preciso ficar meia hora em oração, ninguém me chama, eu vou trancar a porta. Faz esses acordos com as outras pessoas que estão na sua casa, para eles também te ajudarem nisso, sabe? Você pode ter momentos de oração e busca em família também, mas é importante você ter esses momentos de contrição sozinho no seu quarto, sabe? Como Deus fala lá, entra no seu quarto, tranca a porta e busca a Deus. E aí eu acho que é especialmente importante a gente se submeter a isso agora, nessa estação da quaresma. Sabe o que me vem à mente, Vá? Aquela passagem de quando Moisés se encontrava com Deus e saía do encontro com Deus com o rosto reluzente, sim, né? Sim. E talvez o Senhor esteja nos dando essa oportunidade, essa quarentena, essa, entre aspas, essa prisão domiciliar, para que quando a gente saia daqui, o nosso rosto resplandeça um pouco mais a glória do Senhor, né? Eu acho que eu gosto muito dos memes, gente. O brasileiro está combatendo o coronavírus com memes, né? E assim, direto eu vejo os memes assim, tipo, quando eu sair dessa quarentena, eu vou até em reunião da Rinodi, né? Quando eu sair dessa quarentena, aí tem um cara abraçando todo mundo, me chama para qualquer lugar que eu vou. E assim, isso é muito bom, né? Porque mostra que nós temos um instinto gregário, né? Uma necessidade por comunhão que realmente precisa se sanar de alguma maneira, sim, né? Sim. Mas eu acho que a nossa oração tem que ser, Senhor, será que o Senhor não está dando oportunidade para a gente de, quando a gente sair aqui de verdade, voltar para os nossos trabalhos, voltar para, né, as nossas corporações, para os nossos templos, né? Para o convívio com os nossos amigos, convívio face a face com os nossos familiares, para o trânsito, quando essa rotina, né, diária, de fato, voltar à sua normalidade, e eu falo normalidade, assim, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, né, mas quando a gente puder ter essas interações diárias com as pessoas e com os locais ao nosso redor, que algo em nós possa brilhar mais a Jesus, né, que Jesus seja mais perceptível em nós, né, no folhetinho aqui da Quaresma, do lecionário, tá assim, né, que a Quaresma também é um período de renovação através da identificação com a jornada de Jesus, né? Cara, que esse tempo seja um tempo onde a gente busca estar mais próximo de Jesus e que a gente saia dessa quarentena mais parecidos com Jesus, porque essa é a missão do cristão todos os dias e o Senhor está dando para a gente uma oportunidade. Eu vejo assim, é como se nós fôssemos, a quarentena, nós fôssemos as velhinhas que não podem sair de casa, e Jesus fosse aquele filho que fica na porta, assim, quando você vai sair, ele puxa você, não, você vai ficar em casa, não pode sair, aproveita para fazer seu bordado, aproveita para conversar com suas amigas no telefone, é como se ele falasse assim, ó, Jonatas, Vanessa, né, Felipe, amigos de Labi Brasília, cara, eu tô colocando vocês aqui agora, presos, né, teoricamente precisaríamos evitar ao máximo o contato com as pessoas, para vocês refletirem sobre o que vocês estão vivendo, cara, né? Exatamente. Se até quem não é crente está percebendo isso, né? Quantas vezes você vê nas próprias redes sociais pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que falam, poxa, estou aproveitando mais minha família, estou aproveitando mais meus filhos, estou conversando mais, etc. Quanto mais nós não podemos falar, poxa vida, estou tendo mais relação, mais contato,
mais deseja estar semelhante a Jesus Cristo, né? Eu acho que essa quarentena, em tempos de quaresma, elas nos dá esse vislumbre, né? De que saiamos desses dias, né, com o rosto mais semelhante ao rosto de Cristo. Exatamente. Até porque a gente precisa enxergar que esse é o objetivo da nossa vida. Nosso objetivo não é ter um bom emprego, não é ter uma vida estável financeiramente, não é passar num concurso público e ter segurança, não é casar e ter filhos e uma família perfeita. O nosso objetivo é conhecer cada dia mais ao nosso Senhor e sermos transformados à imagem e semelhança dele. Amém. O nosso objetivo é, através dessas coisas temporárias e passageiras, e boas e dádivas que ele nos dá, de um trabalho frutífero, onde a gente aplica nossos dons e talentos e a gente ajuda a transformar a realidade, através das nossas famílias e dos nossos relacionamentos, através do cuidado mútuo um do outro, através das amizades, através da nossa atuação, né, na esfera pública. Deus vem ao nosso encontro através dessas coisas, nos transforma, nos ensina a buscá-lo, desenvolve em nós a fé, a esperança, o amor. Arranca esse coração de pedra e coloca um coração de carne que é capaz de amar verdadeiramente a Ele e uns aos outros. É isso que está em jogo, é isso que é o principal. E aí, por isso que é muito louco pensar na quarentena, porque é exatamente isso. É como se Deus tivesse trancado a gente em casa e falado assim, presta atenção no que realmente importa, olha como você está vivendo sua vida, olha para os seus hábitos, olha para as suas rotinas, olha o que você está fazendo com o seu tempo. Não é simplesmente para você encher o seu tempo de afazeres aqui dentro de casa, igual você fazia lá fora, digamos assim, quando estava tudo normal. É um tempo, é uma oportunidade. E aí, enfim, como tantas outras oportunidades que Deus dá para tantas pessoas ao longo de toda a história, tem aqueles que ouvem e são transformados e mudam. O arrependimento envolve não só um reconhecimento do que você está numa direção errada, mas você ir para a direção certa, para você mudar aquilo que precisa ser feito, de hábitos, de comportamentos, de escolhas, de prioridades. Então, ao longo de toda a história, tem aqueles que ouvem, se arrependem e mudam, e tem aqueles que não ouvem, que ignoram e continuam igual. Então, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que eu não tenho a menor ideia do porquê que Deus está fazendo isso agora. Eu não tenho a menor ideia do que nos espera, de quanto tempo isso vai durar, de como isso pode ter proporções talvez piores por causa da nossa realidade de pobreza, e, enfim, falta de higiene, de cuidado, né, das cidades, das favelas. Eu não tenho ideia de quais desafios o Senhor vai trazer para nós, num futuro, às vezes, não tão distante, mas eu percebo que Deus está nos dando uma oportunidade agora de ouvir a voz dEle e de buscá-lo, e de ouvi-lo, para que, como o Jonatas falou, o nosso rosto seja transformado, brilhe, por causa desse momento em que a gente se aproximou mais dele, entende? Eu coloquei até aqui no texto que eu escrevi, que eu vi que o Mendes compartilhou com vocês aí também, que a gente tem um desafio agora de aproveitar o tempo de quarentena para exercitar os recursos da quaresma em aceitar a nossa fragilidade e buscar mais intencionalmente o Senhor. O desafio de refletir sobre como nós temos vivido os nossos dias e quais mudanças precisam ser feitas nos nossos hábitos de vida, para que a gente possa buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, de fato, não só da boca para fora, sabe? Deus está querendo ensinar alguma coisa para a gente, e o que eu gostaria de dizer para vocês essa noite era para vocês ouvirem, para vocês entrarem no seu quarto e se exporem à palavra do Senhor de uma maneira mais intencional, mais constante ao longo desses dias, enquanto a gente está nesse período de quaresma e de quarentena, para que a gente seja capaz de ouvir o que Deus tem para nos ensinar, para que a gente seja capaz de se expor ao Espírito Santo, para que ele gere essa transformação real no nosso coração. E, enfim, cada um de nós está numa trajetória nessa jornada de conhecê-lo. Alguns têm
situações específicas de pecados para serem vencidos, outros têm situações específicas de traumas e feridas para serem curadas. Muitos podem ter ministérios e trabalhos e obras claras de como contribuir com o reino de Deus, outros podem estar confusos em relação à chamada e vocação, enfim, independente de quem você é e em que ponto da trajetória da caminhada cristã você está, Deus te chama para parar e buscá-lo de uma maneira mais intencional. E eu acho que esse é o nosso desafio nesses dias de quarentena. Incluir na nossa rotina também momentos de busca intencional de Deus, através da leitura da palavra, da meditação, do silêncio, da oração, do jejum, da solitude, dentro, né, claro, das possibilidades de cada família, né, de cada casa, mas fica o desafio, gente. Amém. Gente, eu ia finalizar aqui, mas eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp e eu queria saber de vocês rapidinho se eu não posso jogar aqui para a Vá faz uma última resposta e aí eu faço uma oração para a gente terminar, pode ser, Vá? Pode. Eu queria ler um texto bíblico antes de você orar também, só para encerrar com a palavra de Deus. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te perguntar aqui, aí você faz a sua resposta, e aí já lê o texto bíblico para finalizar, e aí eu queria também ler uma coleta do lecionário de hoje, que eu acho que... Isso, ótimo, porque é perfeito mesmo, eu ia fazer isso também. Ainda bem que você lembrou, que eu tinha esquecido. Eu até me assustei quando eu vi, caramba, é verdade. E aí eu faço uma oração, faço uns últimos avisos e finalizo a nossa live. Então eu vou fazer, olha, é a pergunta do Dudu de novo, Eduardo Barnabé. Vanessa, o que você acha da seguinte ideia? Que o calendário cristão, as disciplinas espirituais, podem ser boas ferramentas contra a revolução afetiva, no sentido de ajudar o cristão a lidar com sentimentos e educar os seus afetos. Concordo plenamente, gente. Porque a revolução afetiva nada mais é que essa tendência natural do nosso coração pecaminoso de ter como verdade aquilo que eu sinto. E como meus sentimentos, né, meu coração é pecaminoso, muitas vezes o que eu sinto está distorcido também por causa do pecado. Só que sem o confronto com a palavra de Deus, eu não vou ter norte para discernir isso. E aí eu vou ser facilmente arrastada por ideologias e, enfim, correntes filosóficas e ideias e movimentos que vão falar que eu tenho que ser feliz, que eu tenho direito de ser feliz, que o que eu sinto é a verdade absoluta. Se eu sinto que a minha vida não tem sentido e que, então, a melhor coisa a fazer é me matar, isso é verdade, isso está certo. Se eu sinto que eu só vou ser valorizada quando eu tiver um relacionamento amoroso, isso vai fazer com que eu entre em frias e em relacionamentos, às vezes, distorcidos, que não vão ser capazes de me amar. Enfim, contra a desordem dos nossos afetos e os nossos amores que ainda amam de uma maneira muito intensa aquilo que não é a verdade, que não é a palavra de Deus, nós precisamos ser confrontados com a verdade das Escrituras e o que Deus nos orienta e o que Ele nos ensina para amar. Só que também não é um texto que eu vou ler lá, eu vou amar a Deus acima de todas as coisas e aí eu já vou sair conseguindo amar, entende? É necessário me expor de uma maneira constante a exercícios que vão gerar uma transformação real. É igual ter que ir para a academia todo dia, para o meu músculo deixar de ser fraco e se fortalecer. Eu preciso exercitar os músculos da fé, da esperança e do amor todos os dias. E isso acontece através das disciplinas espirituais. É através da prática dessas disciplinas que os nossos músculos da fé vão sendo fortalecidos. E o Senhor vai reorientando os nossos afetos, os nossos amores. E aí a gente vai ter condições de não cair nas armadilhas da revolução afetiva. De não entrar em... Enfim, isso tem vários desdobramentos, né? Desde relacionamentos amorosos, constituição de família, busca da felicidade, posicionamentos políticos
atuação no mercado de trabalho, enfim, tem vários desdobramentos. E esse é o grande perigo que a gente vive hoje, o grande perigo. Pessoas extremamente carentes, totalmente vulneráveis aos seus sentimentos, às suas emoções, que não sabem o que é verdade e julgam e escolhem a partir apenas dos seus sentimentos, distorcidos e falhos, né, e parciais. Então, nós precisamos nos submeter à verdade que a palavra de Deus nos traz, e aí o calendário cristão, né, as estações, são ferramentas que vão nos treinar, vão moldar os nossos amores, porque fazem isso a partir das Escrituras, a partir da palavra de Deus. Então, é essa submissão à palavra de Deus, é essa entrega. Nós precisamos reconhecer esse momento como um momento de entrega e submeter os nossos afetos, os nossos sonhos, as nossas paixões, as nossas vontades, esses planos que foram frustrados, as coisas que a gente pensou que ia fazer e que agora a gente está vendo que não vai conseguir fazer mais. Enfim, submeter tudo isso à vontade de Deus e nos deixar ser transformados por ela. Amém. Eu queria ler então aqui um trechinho, gente, que está em 2 Coríntios 4. Presta atenção nessas palavras de Deus. Olha como que isso fala de uma maneira perfeita o que está acontecendo agora na nossa realidade. 2 Coríntios 4, 7, diz assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus, e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Vou pular para o versículo 14. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não podemos ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Gente, esse texto é maravilhoso. Olha só, nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, sim, à doença e à morte. Mas nós carregamos dentro de nós um tesouro muito grande. Ainda que a gente enfrente aflições, ainda que a gente esteja passando por situações de pesar e de responsabilidade e de incerteza, a palavra do Senhor nos diz que essas aflições têm um propósito também,
que pelo sofrimento nós participamos da morte de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nós agora. E que tem muita coisa acontecendo que nós não somos capazes de ver. Tem coisas que nós vemos que logo vão passar. Muito desse conforto que nós vemos, e que é tão concreto, né, que está fazendo com que a gente se desespere, tudo isso vai passar. A saúde, o trabalho, os relacionamentos, todas essas são coisas que vão passar. Mas nós precisamos fixar o olhar naquilo que não podemos ver e que vai durar para sempre, que é o que a gente já falou antes, que é o que Jesus está gerando em nós. Pensa que nós estamos sendo transformados em homens e mulheres de verdade, que amam a Deus acima de todas as coisas e amam uns aos outros verdadeiramente. E por isso nós vamos poder dar um testemunho de amor como igreja para as pessoas à nossa volta, que estão se desesperando por causa dessa situação. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa palavra. Leiam depois com calma esse trecho de 2 Coríntios 4. Deus continua soberano, sustentando todas as circunstâncias nas mãos dele. E toda essa situação de sofrimento tem um propósito. Mas ela não vai nos esmagar e nos destruir. Ela simplesmente vai nos fazer olhar para aquilo que realmente tem valor, que a gente não está enxergando, e fazer a gente questionar o nosso modo de vida, os nossos hábitos, os nossos ritmos, as nossas agendas, porque talvez a gente está construindo uma vida inteira em cima daquilo que é passageiro. E mesmo sendo cristãos, a gente pode estar ignorando a verdade que o Senhor quer nos ensinar, de olhar para Ele e deixar Ele gerar em nós coisas eternas, que nunca vão passar. Amém. Gente, estamos chegando ao fim deste Amigo de Labri, tá? E antes de dar alguns avisos, eu queria ler a coleta do lecionário dessa semana. A coleta é uma pequena oração que destaca um atributo de Deus e faz uma aplicação desse atributo, né, principalmente vinculando isso a Jesus Cristo. E eu queria ler essa coleta, vou fazer uma oração, e aí depois da oração, eu vou dar os avisos para vocês e a gente finaliza a nossa live, tá legal? A coleta diz assim: Deus Todo-Poderoso, somente Tu podes pôr em ordem os afetos e as vontades rebeldes dos pecadores. Concede graça a Teu povo, para amar o que decretas e desejar o que prometes, para que em meio às rápidas e diversas mudanças do mundo, os nossos corações permaneçam firmes na verdadeira alegria que és Tu. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, em meio ao caos do coronavírus e essa quarentena imposta a nós podemos nos alegrar com as verdades do Evangelho. Podemos nos lembrar de quem nós somos diante da Tua majestade e principalmente de quem Tu és diante dessa realidade. Tu és um Deus soberano que governa todas as coisas e que dispõe todas as coisas para a Sua glória, mesmo que não entendamos os motivos pelos quais as coisas acontecem. Rogamos ao Senhor em nome de Jesus que esse período seja um período de edificação para as nossas vidas. Amém. E consigamos aproveitar, ó Deus, o tempo que nos é dado para buscarmos a Tua face, nos assemelharmos com o nosso Cristo Jesus, que foi humilhado, que foi rejeitado, que padeceu, um homem de dores, que deu a sua vida por nós. Rogamos ao Senhor pelo nosso mundo, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelo sistema de saúde, por aqueles que passam por necessidades nesse momento, famílias que têm sido acometidas com corona, ó Deus, por pessoas que estão sem sustento por causa da necessidade de parar com seus trabalhos. Ó Deus, Tu sabes da situação de cada um de nós. Portanto, rogamos ao Senhor a Sua intervenção, ó Deus, para que nós possamos passar por esse período o mais rápido possível e poder, Deus, sair desse período dando glória ao Teu nome
e testemunhando da tua ação no mundo e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos para ela vá, guarda a sua caminhada, dê a ela a graça de continuar crescendo no Senhor e de ser bênção para nós, para o Labri, para os irmãos que a escutam, mas que antes de ser uma bênção para as outras pessoas, que ela possa reconhecer no Senhor todo o seu valor. Pedimos ao Senhor também por esse amigo de Labri, ajude-nos a continuar nessa caminhada, e pelo Labri, ó Deus, pelas suas próprias necessidades, pela saúde de cada um que lá está, pela Alessandra em especial, que está se recuperando, ó Deus, da sua cirurgia. Te pedimos, ó Deus, pelo bebê da família Ortiz, dá, ó Deus, graça e força e um bom desenvolvimento para essa criança. Por cada um que está naquela casa, Deus, por os obreiros que não moram lá, Rodolfo, Cintiane, pela própria Vá. Ó Deus, guarda suas famílias em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor e a chama do Evangelho nunca se apague dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Muito pouco... obrigada, gente. De nada, Vá. A gente que agradece. Foi mal. E a gente não sabe muito bem se mês que vem a gente já vai estar livre dessa, né? dessa quarentena. Mas assim, a gente sempre faz reuniões, amigos de Labri, nas últimas sextas-feiras do mês, né? A gente está tentando fazer isso esse ano agora. Então, a gente divulga o Amigos de Labri e as reuniões no Insta, Amigos de Labri Brasília, né? Como está na tela aí para vocês. E, além disso, tem o Instagram do Labri Brasil, né? Que vocês podem acompanhar. Lá eles divulgam os eventos, divulgam o que está acontecendo na casa, os retiros, as agendas, né? Existe uma conferência anual, se Deus permitir, vai acontecer esse ano. Qual é a data mesmo, Vá? 11 a 13 de setembro, em Campinas. O tema é Fé em Deus em uma Era Secular. Ótimo. Então vai ser muito bom mesmo, se der tudo certo e a gente conseguir se encontrar lá. Então, guardem essa data, quem puder, né, já ir se preparando, orando a respeito. O Labri também está num projeto de construção da capela na casa, né, e a gente ainda tem pensado como aqui em Brasília pode ajudar, mas orem por isso, é uma maneira do Labri ter o seu sustento, uma maneira de melhorar a estrutura do Labri para suas próprias atividades, né, e o que vocês precisarem de informações, tanto sobre o Labri Brasil como Amigos de Labri Brasília, entre em contato conosco nas redes sociais, que a gente vai ter prazer de te responder. Obrigado aí para todo mundo que participou, né, tanto assistindo como nos chats. Nós estamos me sentindo muito tecnológico aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que entrou. Reconheci vários nomezinhos aqui dos meus amigos. Muito bom mesmo. Deus abençoe cada um. E, enfim, se vocês quiserem saber mais, se você ainda tem alguma dúvida específica, me escreve, eu gosto de conversar, me manda mensagem, sei lá, qualquer canal, inbox no Instagram, por e-mail, no Twitter, enfim, por onde você quiser, eu estou à disposição para a gente, enfim, ajudar um ao outro mesmo a entender melhor como essas ferramentas podem nos ajudar a ouvir mais a palavra de Deus. Queria agradecer também ao Mendes, o Mendes está cuidando de toda essa parte aqui da live, está botando os avisos para vocês aqui embaixo, está chamando a gente aqui, está na hora de fazer tal coisa, está na hora de fazer tal coisa. Obrigado aí por todo o trabalho interno, viu, Mendes? E no mais é isso, meus queridos. Deus abençoe. A gente se vê, se Deus permitir, na última sexta-feira do mês de abril. E sigamos firmes nessa caminhada na quarentena. E na quaresma. Deus abençoe, gente. Um abraço grande para todo mundo, especialmente os amigos aí de Brasília. Em breve a gente vai se encontrar, se Deus quiser. Amém. Valeu, galera. Até mais.